Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra. Acredito que eu não vou conseguir compartilhar toda a palavra nessa noite. Mas eu vou começar e outro dia a gente termina. Amém? Como eu sempre falo, né? E gosto de falar, eu gosto de não falar coisas do meu coração. Mas eu gosto de falar o que está no coração dele. Amém? Eu busco por isso. É uma busca minha. Eu falo, Senhor, eu não sou o astro, eu sou o palco. Eu não sou o médico, eu sou o instrumento. Você é o médico, você é o astro. Amém? Eu não sou o azeite, eu sou apenas o vaso. Essa é a minha oração ao Senhor continuamente. E eu busco de todo o meu coração ouvir a voz do Senhor para comunicar à igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Você não é meu, você é do Senhor. Embora eu com meu esposo, os pastores, somos pastores dessa casa, temos a responsabilidade de falar, de pregar a verdade, amém? Não de obrigar, mas de ensinar você o caminho que você deve andar. Mas você não é meu, nós somos apenas instrumentos nesse lugar. E orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu pregue? Qual é o assunto? Qual é o tema? E ele, de repente, ele se manifesta. Comigo é assim, é de repente. Não é às vezes a hora que você está orando. Não é a hora que você está no quarto. Não é a hora que você está prostrado. Às vezes é no meio do caminho. E eu estava voltando para casa de um determinado lugar de carro. E eu senti que ele se manifestou dentro do carro. Sabe quando você sente que ele chega? Ele já está, mas é como se você sentisse que ele chegasse. Né? E ele começou a falar, o Espírito Santo começou a falar, fale de mim mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que eles me conheçam. Fale de mim, instigue no coração deles, fome e sede por mim. Diga a eles que eu quero falar com eles. Intimamente, eu quero falar, eu quero sussurrar. Diga a eles que eu quero me mostrar, eu quero me apresentar, eu quero me revelar, eu quero inspirar, eu quero consolar, eu quero ajudar, eu quero dirigir, eu quero pastorear a vida de cada um, eu quero pegar pela mão e ajudar a conduzir para o lugar certo. Para o propósito, para o caminho, para aquilo que o Pai planejou para cada um deles, desde antes da fundação do mundo. E ele dizia assim ali dentro do carro, fale a eles que não tem como me conhecer se não me experimentar. É como água, eu sei que isso é água, e isso mata a sede, mas a minha sede não será saciada se eu não beber a água, não experimentar a água. Fale a eles que não tem como me conhecer se não conversar comigo, se não falar comigo e parar também para ouvir o que eu tenho a falar. Fale a eles que não tem como caminhar juntos, se você não crer em mim e receber o que eu te falo. Crer no que eu te falo, no que eu te comunico, mesmo que seja loucura. O Senhor tem me impactado muito com uma palavra de Isaías 54, que diz, canta alegremente, ó estéril, exulta de prazer você que não deu a luz. Ele tem me cercado com essa palavra.
E Ele tem pedido para mim comunicar essa palavra a algumas pessoas específicas. Mas eu tenho pensado nessa palavra, e essa palavra é loucura. Como que uma mulher estéril pode cantar alegremente? Como que uma mulher que não deu à luz pode exultar de prazer? Pensa comigo, é contraditório. Mas ele diz, só pode viver assim quem crê em mim. Você tem problema, você tem circunstância, mas você não é dirigido pelo problema e muito menos pela circunstância. Você é dirigido por aquilo que Ele está te falando, te comunicando. Então, esterilidade na Bíblia e não ter filhos pode falar de muitas coisas, de coisas que não dão certo, de falta de frutos, de falta de realização de sonhos, de desejos, de conquista. E eu não sei qual é a tua luta, a tua dificuldade, uma ou outra a gente conhece, mas intimamente quem te conhece só é o Senhor. Mas nós sabemos, irmão, que todos nós lidamos com problemas constantemente. Somos desafiados a desanimar diante das circunstâncias, das lutas, das batalhas. Muitas vezes elas querem nos cansar, nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer desistir. Muitas vezes nós lidamos, e se não todos os dias, nós temos que lidar com essas situações. Mas o Senhor é aquele que diz, canta alegremente, mesmo que você tenha problemas. Exulta de prazer, mesmo que você tenha problemas. Agora, Deus está fora, ou eu não estou entendendo os caminhos que Deus me chama a trilhar. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Vem alguém levinho aqui, quem é o mais leve da turma aqui? Vem você. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Sabe o que Deus... Você vai ter que puxar, tá? Eu vou te puxar, você vai subir. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Vem para cima. Nossa, vem para o alto. Eu ia te puxar, nem precisou. Vem para cá, para cima, para o alto. Não viva ali embaixo. Não viva aí de baixo sua visão fica limitada. Vem para cima. Vem para o alto. Vem viver acima do terrenal, do natural. Vem para o sobrenatural. Nós estamos vivendo, irmão, de maneira muito natural. Nós estamos vivendo de maneira muito lógica. Nós estamos vivendo de maneira muito fria. Muito fria. Nós estamos vivendo de maneira muito rasa. Muito limitada. Nós estamos vendo apenas com os nossos olhos, andando por vista. Obrigado. Quando Ele nos chamou a andar por vista. Quando Ele nos chamou a viver pela fé. Mas nós estamos teimando com Deus e dizendo, eu quero viver por vista. Olha a minha vida. Não tenho filhos, não tenho frutos, não deu em nada. Olha para mim, nós estamos mais ou menos, irmão, como Abraão dentro da tenda fazendo birra com Deus, querendo trazer Deus para dentro da nossa tenda e convencer Deus que nós temos razão. Só que Deus nunca vai se submeter a nós, jamais. Deus vai se submeter às nossas confusões, aos nossos dramas, às nossas justificativas, às nossas desculpas.
Ele vai entrar na nossa tenda e vai nos tirar de lá, irmão. Esse é o Deus que nos servimos, que não nos condena por nos metermos dentro de uma tenda cheia de dúvidas, de medos e de desculpas. Mas esse Deus que nos servimos, Ele vai dentro da nossa tenda, Ele vai dentro da nossa mente, Ele vai lá dentro dos nossos traumas, dos nossos medos e vai nos tirando para fora. Deus vai tirar você para fora da sua própria mentalidade nesse tempo. Deus vai dizer para você: canta alegremente, ó estéril, exulta de prazer, você que não deu a luz. E você vai fazer o quê? Você vai cantar, você vai dançar, você vai celebrar, mesmo tendo problemas, mesmo as pessoas dizendo: você é louca, você não tem frutos, você é doida, a igreja não cresce. Você ficou agora paranoica, as coisas não andam. Não, eu não fiquei paranoica. Eu estou ouvindo aquilo que Ele diz. Eu estou aqui com Ele. Eu não estou vivendo pela circunstância. Eu não estou vivendo por aquilo que eu estou vendo. Eu não estou vivendo por aquilo que quer me encher de medo, de dúvida e de incredulidade. Mas eu estou aqui, junto com Ele, no alto, ouvindo somente o que Ele diz. Eu não estou ouvindo a voz da circunstância que me enche de medo e de pavor, mas eu estou ouvindo a voz dEle, que me enche de confiança, que me enche de força, que me empodera, que me enche do poder do Espírito e que me leva a andar em lugares altos. O Senhor, Ele fala comigo o tempo todo. E eu não falo isso por orgulho nenhum, irmãos. Mas eu penso que o relacionamento com Deus, ele deve ser assim. Todo tempo, em constante relacionamento com Ele. Todo tempo ouvindo a sua voz, percebendo os seus sinais, a sua direção, a sua palavra. E esses dias eu estava caminhando, e estava um dia de sol tão lindo, estava um dia de sol tão bonito, e eu estava caminhando, eu fui por aqui, voltei pela Graciosa, e quando eu estava voltando ali, mais ou menos não, na frente do campo de golfe, eu olho já para dentro do condomínio Pousada, um pinheiro enorme, bem alto. E lá em cima, eu acho que é um gavião, aquele que tem o colarinho assim, branco, grande. É gavião? É. Eu olho aquele pássaro grande, sentado, plenamente diante daquele sol, lá nas alturas, em cima dos espinhos. Ele não estava em cima de um galho, ele estava em cima dos espinhos. Eu parei e comecei a olhar aquele gavião, me chamou muito a atenção e o Espírito veio já falando ao meu coração. Olha onde ele está, no alto. Como deve ser a visão dele lá de cima. Não há limites para ele lá de cima. Ele tem luz, ele tem uma visão limpa, uma visão aberta, ele pode olhar para todos os lados. E ele está com os seus pés sobre os espinhos. O que é espinho na Bíblia, irmão? Espinho é pecado. Espinho é circunstância quando o homem peca. A Bíblia diz que nasce da terra espinhos e abrolhos. Quando o semeador lança a palavra, ele lança a semente em um determinado lugar e os espinhos crescem e sufocam aquela semente. Então, espinhos na Bíblia é pecado e circunstância. E ele diz, olha como ele está. Assim eu quero que você esteja.
Assim, Márcia, é assim que você precisa estar. Sobre as circunstâncias. No alto, sobre todas as circunstâncias. Governando sobre elas. Agora, deixa eu te falar, é fácil isso? Não sei se para você é fácil, mas para mim não é fácil. Constantemente as circunstâncias querem me dominar. Constantemente elas querem me calar, me jogar num canto de tristeza, de depressão, de fraqueza. Constantemente as circunstâncias querem me sucumbir, irmão. Mas ele vem e diz, é assim que eu te quero. Dançando no meio da dor, se alegrando com os problemas e governando sobre as circunstâncias. Porque eu já te assentei num lugar alto, juntamente comigo, nos lugares celestiais, e os meus caminhos são mais altos que os seus. Então não tente entender muita coisa, somente ouça a minha voz e siga. Aí o que eu falo para o Senhor? Eu digo, sim, Senhor. Essa é a direção? Então é para ser assim? É assim que eu quero. É assim que eu quero. Doa, sofra, haja gemidos, haja opressão, haja angústia. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. Então eu vou para o meu quarto e sabe o que eu faço? Eu danço. Eu danço. Eu vou para a minha lavanderia lavar minha roupa e eu vou saltando. E às vezes eu grito dentro de casa e meus filhos dizem, o que aconteceu? Está doido agora? Não estou doido, eu estou ouvindo ele. Ele está falando para mim pular. Ele está falando para mim dançar. Ele está falando para mim me alegrar. Mas mãe, não está tudo bem, está tudo mal. Está tudo mal não, né? Mas está tudo... Não é para tanto, não tem festa, não tem aniversário. Mas ele está falando. E se ele está falando, eu quero obedecer ele. Eu quero andar com ele. Eu quero seguir ele. Eu não quero ouvir a voz da circunstância. Não, a voz da circunstância, irmão, ela mata a gente. Ela rouba a nossa fé. Ela nos arruina. Ela nos mete dentro de uma tenda de sofrimento, de depressão e de tristeza. E não é para isso que ele nos chamou. Não estou pregando nada do que eu preparei. Mas não é para isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para andar nos lugares altos. E a pergunta é, não vou pregar, irmãos. A pergunta é, em que lugar que você está caminhando? No natural ou no sobrenatural? No raso ou no profundo? Pela fé ou aquilo que os teus olhos estão vendo? Porque o Deus que nós servimos é o Deus, ainda é o Deus, e sempre será, que ressuscita mortos. Que a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde vencê-lo. Não é uma doença, não é uma dor de cabeça, não é uma esterilidade, é a morte. Ó morte, onde tu estás? Onde está o teu aguilhão? Foste vencida, né, morte? Ele venceu a morte. Aquele que venceu a morte não é poderoso para mudar um diagnóstico médico. Não é poderoso para mudar um casamento. Para mudar a vida de um filho, de uma esposa, de um esposo. Para mudar uma situação financeira. Irmãos, aonde nós estamos andando? Com o Deus tão poderoso que nós carregamos. Nós dizemos com a boca bem cheia, Jesus é o meu Senhor. Mas é de fato, irmão, o teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor. Se quem está mandando sou eu, e se Ele fala e eu não obedeço, e se Ele aponta o caminho e eu resisto, eu teimo,
resisto o que ele fala. Ele fala, creia. Eu disse, mas não vai dar. Como que eu vou acreditar? Como que eu vou entregar? Não dá, é muito difícil, é muito complicado. Irmãos, nós temos que mudar. Chegou a hora de uma virada. Chegou a hora de virar a página. De sair de toda a melancolia espiritual. De toda a dramatização espiritual. Sabe o que é isso? Melancolia, dramatização, nem eu sei, irmãos. Mas ele está mandando dizer. Mas sabe o que é isso? É aquela resistência, querendo fazer as coisas do meu jeito, querendo andar por vista e não por fé, querendo andar cheio de medo, cheio de incredulidade, querendo ficar ajeitando, fazendo as coisas do meu jeito, no meu tempo e como eu quero. Nós precisamos crer mais no Senhor. Crer mais no Senhor. Buscar mais o Senhor. Quantos aqui querem uma igreja avivada? Quantos aqui querem ver uma igreja forte e ativa governando sobre essa cidade? Quantos aqui querem ver a igreja prosperando? Todos os sonhos que Deus tem colocado, todos os chamados florescendo, frutificando no reino de Deus. Todos nós queremos, irmãos. Mas para que isso aconteça, nós temos que crer no que Ele nos fala. Obedecer o que Ele nos pede, mesmo que seja loucura. Loucura. E quando ele entrou no carro essa semana, quando ele se manifestou, eu não gosto de falar que entrou, porque ele já está aqui dentro de mim, eu creio que ele está dentro de mim. Mas quando ele se manifestou ali, ele dizia, eu quero me revelar, eu quero me dar a conhecer, eu quero falar, eu quero inspirar, eu quero dirigir a minha igreja, o meu povo, os meus filhos. Eu quero instruir eles no caminho que eles devem andar. Só que para isso, irmão, eu preciso ouvir Ele. Preciso despertar. Não, mas eu não sei ouvir. Tem que aprender. Porque esse é um princípio. Ele estabeleceu um princípio lá no Éden, que é o princípio do relacionamento. E não existe relacionamento se não ouvir uma conversa de ambas as partes. Você já tentou conversar com alguém calado, mais tímido, mais introvertido? Como é difícil, irmão, não é? Difícil, você fala uma coisa, a pessoa só responde o básico e fica calado, e às vezes fica difícil o relacionamento. Mas o Espírito Santo, ele não é introvertido. Ele é acessível demais. Acessível. E ele quer falar com você, comigo e com você. E eu tenho buscado pelo Espírito Santo. E de alguma forma, eu quero te inspirar nesta noite a buscar pelo Espírito. Buscar, clamar até você encontrar. Buscar e insistir até você ouvir a sua voz. Até você aprender a ler Ele, a perceber a sua presença, a perceber a sua voz, os seus sinais, a sua instrução, a Escritura saltando como se fosse diretamente para você, como se fosse escrito aquele texto para você. Assim como cada casamento é único, assim como
Cada relacionamento conjugal é muito único, é muito íntimo, é muito particular. Assim, o Espírito Santo quer um relacionamento comigo, contigo, um relacionamento íntimo, um relacionamento particular, um relacionamento profundo, um relacionamento onde vocês vão se abraçar a tal ponto que vocês vão se tornar um, caminhar junto. Onde você vai, Ele vai com você. Aonde Ele vai, você vai atrás. O que Ele fala, você segue. O que Ele manda, você obedece. É para esse tipo de relacionamento que o Senhor nos chamou. E eu tenho observado como a igreja de Atos, ela foi tão autêntica, tão poderosa, tão avivada, tão cheia, tão atuante, tão eficiente. Por quê, irmãos? Por causa do Espírito Santo. Leia o livro de Atos. Mais de 50 vezes vai se repetir a palavra Espírito Santo no livro de Atos. Porque a igreja, ela nasceu pelo Espírito. E ela deve ser guiada pelo Espírito. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto venha sobre vós o Espírito. E aí vocês serão as minhas testemunhas. Nós não somos nada sem o Espírito. Mas com o Espírito nós tudo podemos. Nós tudo podemos. E o Espírito Santo está nos chamando nesse tempo. Para Ele. Para Ele. Aquele que quer de fato amar a Deus, servir a Deus, precisa conhecer o Espírito Santo. Precisa ouvir a sua voz. Precisa andar de maneira sobrenatural. Precisa subir para o alto, porque as coisas do Espírito, elas não funcionam aqui embaixo, desde a nossa mente, desde o racional, desde o carnal, mas elas funcionam desde o alto, desde o Espírito. Você sabe o que significa no original, nascido de novo? Nascido de novo? Sabe o que significa nos originais? Significa nascido das alturas, nascido do alto, nascido dele. Quando Jesus vem, ele diz, eu vim do alto. Eu não sou de baixo como vocês. Ele diz ali no livro de João, eu sou do alto. Meus pensamentos são do alto. Meu reino é dos céus. Eu vim do alto, trazer o reino do alto e dos céus sobre a terra. Eu creio no avivamento da igreja. Eu creio numa igreja ativa, avivada. Eu creio, irmão, que você vai florescer e vai dar muitos frutos no reino de Deus. Eu creio que você viverá muito mais do que você imagina. Eu creio que Deus vai começar a destampar os seus ouvidos e abrir os seus olhos de uma forma tão sobrenatural que você não vai conseguir mais caminhar embaixo. Você vai ter que subir. Ele vai te chamar para o alto. Ele vai te chamar. Aliás, Deus já está chamando alguns aqui. E aqueles que ouvirem vão se tornar uma tocha acesa que vai incendiar aqueles que estão à sua volta. Deus te chamou para andar debaixo de autoridade, de poder, de fé, de confiança. Mesmo que seja loucura, irmão, para a sua cabeça. Mesmo que seja loucura aquilo que Ele te fala. Ouse acreditar nele. Ouse acreditar. Você só não pode crer numa heresia.
Você só não pode crer numa mentira, em algo que está fora da palavra de Deus. Mas ouse a crer no que Ele te fala, mesmo que para a sua mente seja uma loucura. O Senhor começou a falar comigo através do BenTV. Muitos aqui já sabem. E hoje à noite eu ia compartilhar uma experiência específica que Ele me deu com o BenTV. Mas outro dia nós vamos compartilhar melhor. Mas quando a primeira experiência que eu tive com o BenTV, irmãos, foi chocante para mim. Eu entrei numa crise mental. Eu disse, será que não é coisa da minha cabeça? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu quero tanto ver o Senhor, eu quero tanto ver milagres, que eu já estou começando a ver coisa nos passarinhos. Os passarinhos estão cantando e eu já estou achando que o Espírito Santo está ali. Mas Ele diz, eu estou ali. Não é você que acha, eu estou ali. E quando eu estava indo para a minha lavanderia, um determinado dia, já algum tempo atrás, um BenTV cantou no meu telhado, atrás da minha casa. E eu já conhecia o BenTV, eu já tinha ouvido o BenTV cantar inúmeras vezes, só que aquele dia foi muito diferente, foi singular, foi impactante, foi algo que aconteceu aqui, irmão. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo aquele dia. Foi indo para a minha lavanderia, no ordinário do meu dia, indo para lavar roupas, irmãos. O BenTV canta. E quando o BenTV canta no meu telhado, o Espírito fala assim, o Espírito canta para mim. Eu bem te vejo. Eu bem te vejo. Irmão, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, foi um choque. E eu recebi aquilo, mas depois eu comecei a entrar num conflito, porque onde eu ia, o BenTV cantava. Mas hoje eu comecei a perceber, alguns dias atrás, que Ele começou a abrir os meus ouvidos e os meus olhos para ver Ele na sua criação. Porque a criação foi criada para servi-lo, para expressá-lo, para manifestá-lo e para glorificá-lo. E o Deus que usou uma pomba para simbolizar o Espírito Santo que repousaria sobre Jesus, porque foi uma pombinha, irmão, que desceu sobre Jesus, não pode usar o BenTV para falar comigo? Hoje eu tenho segurança. Hoje eu tenho segurança que Ele fala comigo através dos BenTVs. E muitas coisas Ele tem falado. Está se tornando um livro, irmão. Em breve nós vamos lançar esse livro. A experiência sobrenatural com o Espírito Santo por meio do BenTV. Por meio do ordinário de cada dia. Mas quando o Espírito começou a falar comigo, irmãos, eu fiquei confusa, eu fiquei perdida. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes vai vir a confusão, vai vir a dúvida, vai vir o medo. Mas ouse crer naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está te apontando. O próprio Jesus diz em Mateus 6, não lembro o versículo 23, 26... Observe os pássaros do céu. Observe os pássaros do céu. E agora eu participei lá no Juscelio de uma sala de oração profética. Tinha um envelope. Eu deixei em casa. Tinha um envelope no meu banco. Eu peguei o envelope. Quando eu abro o envelope, o que estava escrito? Observe os pássaros do céu. É loucura, irmão? Não é o Espírito Santo. Só que a nossa mente quer encaixar tudo dentro da lógica, tudo dentro da coincidência, tudo dentro da loucura. E para você andar com o Espírito Santo, você tem que sair desse lugar. Sair desse lugar. E deixar Ele te levar para onde Ele quer te levar. Para onde Ele quer te levar. Fique de pé comigo.
Eu creio no avivamento. Eu creio em corações incendiados pelo Espírito neste lugar. Eu creio em corações famintos, em corações sedentos. Eu creio, Espírito Santo, na obra que você está fazendo na minha vida. Eu creio em Ti, Espírito Santo, e eu quero cada dia mais ouvir a Tua voz. Eu não quero ser uma mulher guiada pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, pela circunstância, pelos problemas, pelas impossibilidades, pela escassez, pela dureza de coração, pela razão, pela lógica, pela coincidência. Eu quero a Ti. Eu quero a Tua voz cada dia mais latente dentro do meu peito. Eu quero maior fome e maior sede em mim por Ti. Eu quero ser um vaso de barro cheio de azeite. Eu quero ser um vaso de barro moldado pelas Tuas mãos, cheios de azeite. Eu quero crer na Tua palavra, que diz, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em Ti. Oh, quem quer uma vida sobrenatural com o Senhor? Quem nessa noite quer mais fome, mais sede pelo Espírito do Senhor? Diga: eu Te quero, Senhor. Você é tudo que eu preciso. Você é tudo que eu preciso. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Você é tudo que eu preciso. Você pode rasgar o teu coração e dizer: eu preciso sair do natural. Eu preciso sair aqui de baixo. Eu preciso tirar os olhos das circunstâncias. Eu preciso me mover pela Tua voz, Senhor. Eu quero me movimentar pela Tua voz. Deixa fluir do teu coração o anseio por Ele. Há pessoas nesse lugar que têm fome e sede pelo Senhor. Você tem fome, você tem sede, o teu coração clama, a tua alma clama. Diga: eu Te quero, Senhor, eu Te quero, eu Te quero. Eu Te quero. Eu Te quero. Vem aqui pra frente. Vamos unir o nosso clamor nessa noite. Vem pra cá, irmão. Vem pra cá. Você que quer andar por fé e não por vista. Você que quer andar de maneira sobrenatural. Você que quer ser guiado pelo Espírito. Oh, você que quer ser guiada pelo Espírito. Ore candarama suri andaramadai. Ore candiriabalaba shiri candarai. Pensou que eu te esqueci? Nem um instante eu estive ausente. Você não está aquém, você não está perdida.
Eu estou contigo e nessa noite eu renovo a tua fé. Oh, para entrar por um caminho de intimidade, para entrar por um caminho de dependência e de confiança. Parece tudo confuso, parece tudo embaraçado, parece tudo desordenado. Oh! Mas eu sou aquele que traz ordem ao caos, vida sobre a morte, flores sobre o deserto. Oh, em nome de Jesus, que seja um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Sabe o que o Senhor fala ao meu coração? Ele vê nesse lugar corações famintos, Ele vê nesse lugar corações sedentos, Ele vê nesse lugar corações que querem agradá-lo, corações que querem respondê-lo e correspondê-lo. E Ele vai descortinar algumas coisas para você, principalmente para a intimidade, para o relacionamento. Você nasceu para ser guiado, completamente guiado, completamente guiado, completamente guiado. Então diga: eu quero ser guiado. Eu preciso da tua luz. Eu quero ser guiado. Eu quero ser instruído. Eu quero ouvir a tua voz, como a igreja de Atos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te seguir. Eu quero te obedecer. Xerecandarabalabachai. Oh, sim. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Oh, sim, clamamos a ti, Espírito, Espírito Santo.